Ontem à tarde foi um momento super importante para o Paraná, dia 12 de junho, em que o Paraná aprovou aí a recuperação judicial. Já tinha tentado uma vez, não tinha dado certo, né? Até pelo valor que foi negociado, e agora, numa nova proposta, o Paraná conseguiu essa aprovação. É um primeiro passo para o Paraná buscar se reconstruir financeiramente. Mariana Becker. Jana, o primeiro passo foi dado, e aí o Paraná, que teve duas decisões importantes seguidas, né, no domingo aí, em relação ao futebol. De fato, a vitória né, contra o Iguaçu, que manteve o Paraná vivo na briga pela classificação, e ontem também a questão da recuperação judicial aí, que, né, dá a sobrevida aí ao Paraná, principalmente na questão financeira, que a gente sabe que nos últimos anos tem sido um grande problema do Paraná. Então ontem, lá na sede da Kennedy, aconteceu a assembleia com os credores aí do Paraná Clube, né? O Paraná reapresentou o plano de recuperação judicial para eles, né? São cerca de 428 credores que o Paraná tem, com uma dívida de quase 120 milhões. Então ontem o Paraná conseguiu apresentar esse plano para os credores e eles foram aprovados. E agora a gente conversou ontem, após essa aprovação, com o advogado do Paraná Clube, o Sérgio Tedeschi, ele que é o responsável aí pelo plano de recuperação judicial do Paraná, e ele falou então quais são os próximos passos do Paraná agora. Agora, com a aprovação do plano de recuperação, os próximos passos são receber as propostas efetivamente, porque os credores estavam esperando que nós disséssemos algo sobre os investidores. Os investidores agora sabem qual é o valor devido a título de recuperação judicial. Sabem o valor e sabem como pagar esse valor e quando pagar. Com base nisso, nós temos hoje, de acordo com a informação do presidente Rubens Silva, 9 termos de confidencialidade de investidores interessados em adquirir o clube. Agora é voltarmos com esses 9 interessados, mostrando que o plano foi aprovado dessa forma, como hoje ficou constando aqui, para que eles façam as suas propostas de compra ao clube. No tocante ao pagamento da recuperação, os primeiros credores que recebem são os credores da classe 1, que são os credores trabalhistas. Então, dentro de 12 meses, o clube tem que pagar o valor do limite de 150 salários mínimos, com um deságio de 40% e correção pela TR mais 2% ao ano. Tem 12 meses, então pode-se pagar quando vier o dinheiro antes de 12 meses, com data limite no 364º dia, a contar de hoje. Palavras então do advogado do Sérgio Tedeschi, que ele fala aí que o Paraná então tem um ano para começar a pagar essas dívidas, e ele conta principalmente com um investidor. Já tem 9 termos de confidencialidade aí de investidores que querem, né, investir no Paraná. Então o Paraná tem como principal fonte para pagar, para cumprir com esse plano, um investidor. Ele está contando que isso aconteça, né? Inclusive, a gente falou, o Paraná botou a sede da Kennedy como garantia, né, nesse plano de recuperação judicial, mas até o advogado, ele vai explicar aí como é que funcionou essa questão da sede da Kennedy entrar como garantia no plano de recuperação judicial. Então, a Kennedy hoje está como garantia dos credores no plano, né? Nós temos aquelas questões das cláusulas que hoje são os ônus que impedem, né? Então nós estamos conversando, inclusive o vereador Rodrigo Reis esteve aqui, tinha um compromisso, acabou saindo antes da Assembleia acabar, mas ela está também como garantia dos credores, e a sede da Kennedy, a ideia é que a gente consiga tirar esse gravame para, se for preciso, e se nenhum investidor em um ano, por exemplo, não invista nada. A gente tem a sede da Kennedy, que poderíamos aliená-la para que ela fizesse jus aí, o resultado da venda para pagamento dos credores. A sede da Kennedy, então, não tá ainda não foi liberada essa venda da sede da Kennedy para que ela seja usada, né, como garantia. Isso por quê? Porque a sede da Kennedy foi uma doação da prefeitura, então, né, em tese, o Paraná não poderia realizar a venda da sede da Kennedy para cumprir com a recuperação judicial. Mas outra opção
fazer um arrendamento da sede da Kennedy, e aí tudo que for arrecadado, né, ali na sede da Kennedy, com eventos, com, né, todos o clube, os sócios da questão da sede da Kennedy ali, tudo isso entraria para ser utilizado aí para pagar os credores, né? Mas, como disse o advogado, eles não querem ter que utilizar a sede da Kennedy, né? E a sede da Kennedy é uma segunda opção, realmente uma garantia. Eles estão aí acreditando realmente nos investidores, e aí, inclusive, o Sérgio Tedeschi falou também sobre isso. Quem tem patrimônio e tem dívida não quer se desfazer, ele quer pagar de outra forma, com fluxo de caixa, enfim. Nós e a diretoria estamos acreditando que o investidor vai investir e ele vai pagar com esse investimento. Isso nós estamos acreditando. Não queremos abrir mão do patrimônio do Paraná, que já é um patrimônio há tempos que está no clube. Então a nossa ideia é que o investidor venha, faça um aporte, levando em conta essas dívidas todas, e os credores sejam pagos. E o Paraná está bem confiante de que esses investidores realmente vão aparecer, realmente vai ter um investidor aí para que o Paraná consiga cumprir com essa recuperação judicial. Como disse o Sérgio, como vai dizer o presidente, daqui a pouquinho a gente também vai ouvir ele, já tem 9 termos de confidencialidade aí de investidores querendo o Paraná, querendo a SAF do Paraná, então é bem possível. E aí o advogado do Paraná também falou sobre essa confiança de que tudo vai dar certo. Sim, na minha visão, sim, o Paraná é um clube grande que está passando por um momento difícil. Nós sabemos que aqui em nível de Brasil, ficar só no Brasil, vários clubes também passaram por momentos difíceis. É óbvio, o Paraná hoje está numa série de divisão de acesso paranaense. Eu acredito, assim como a diretoria, que o clube vai subir para a Série Ouro do ano que vem. E agora, se não houvesse a aprovação do plano, aí realmente seria complicado, porque quem vai investir num clube falido? Não vai investir, mas agora o clube está se recuperando. O primeiro passo foi dado, os credores ajudaram, depois eu quero fazer um agradecimento no final aqui, se for possível. Entendo que sim, agora os credores têm essa possibilidade de que o investidor venha aqui e faça uma proposta. O Paraná é um clube grande, ele vai voltar ao lugar que nunca deveria ter saído, mas os credores deram essa confiança, a torcida também dá essa confiança. A gente vê que quando a torcida pode ir no estádio, ela lota o estádio. E agora nós temos que acreditar, eu sempre falo em Deus, Deus está ao comando, ele esteve presente aqui e ele ajudou, por ele que foi aprovado o plano. E o Paraná vai se recuperar. E agora os investidores, com base nisso daqui, vão conseguir fazer proposta. Então tá bem confiante o advogado do Paraná de que não só, né, na recuperação judicial, não só na reconstrução do Paraná financeiramente, mas também na reconstrução do Paraná futebolisticamente, né, do Paraná voltar para a primeira divisão aí do Campeonato Paranaense e conseguir também se reestabelecer, né, com uma divisão, tendo divisão novamente. Para isso tem que ir bem no campeonato ano que vem, não basta só subir esse ano, tem que ir bem no campeonato ano que vem, né, na primeira divisão, para conseguir ter divisão novamente e o Paraná realmente se reestruturar. A gente também conversou aí com o presidente Rubens Ferreira Silva, né, o presidente do Paraná Clube, e ele falou sobre a importância de ter dado tudo certo com o plano de recuperação judicial. Quando eu assumi, né, a gente falou que nós teríamos que fazer uma mudança dentro do clube, né? E essa mudança não passaria simplesmente pelo futebol, né? Eu acho que o reflexo da equipe, né, tem muito a ver com o que acontece nos bastidores, né? E hoje a aprovação da recuperação judicial, né, dá um novo, vamos dizer, um novo balizador, desculpa, engasguei aqui, para que a gente sabe que agora esse é o caminho a ser percorrido. Lógico, é o primeiro assalto de uma grande luta, né, mas a gente vai continuar lutando, né, e na busca sempre do melhor para o clube. Aí o presidente do Paraná ressaltou que esse é o primeiro passo, né, de uma grande luta aí, de uma reconstrução do clube. E aí ele também falou sobre os investidores, né, como a gente trouxe aqui, inclusive como o advogado do Paraná também falou, o Paraná tem aí 9 termos de confidencialidade com investidores que querem a SAF do clube. A gente já vinha falando, né, que nós temos alguns termos de confidencialidade. Até numa reunião do deliberativo as pessoas perguntaram, mas você não pode abrir os nomes dos grupos? Eu falei, se é termo de confidencialidade eu não posso abrir. Então, nós temos propostas e todas as propostas estavam elas todas na dependência da aprovação da RJ. O que a gente espera, né, que agora na sequência, né, com os números definidos, a gente possa efetivamente, né, partir para a negociação da SAF. E nós fizemos o caminho correto. Temos uma SAF registrada em organização, temos a aprovação da RJ, né? Então facilita o trabalho de quem queira colocar recursos no Paraná como do próprio clube.
Palavras então do técnico, palavras do presidente Rubens Ferreira Silva, né, o presidente do Paraná Clube, que conversou ontem com a gente após a Assembleia de Recuperação Judicial. O presidente está bem confiante aí, tanto de que o Paraná vai conseguir a reestruturação financeira, como a reestruturação por parte do futebol do Paraná conseguir a classificação, né? Vai ser difícil agora, a gente sabe da realidade, mas o presidente disse que está bem confiante e esse foi o primeiro passo. A aprovação da recuperação judicial foi o primeiro passo para o Paraná conseguir essa reconstrução aí do clube. Eu tô aqui pensando, quem são esses 9 grupos aí, Mariana? Conseguiu já investigar? Tem uma pista, é real mesmo? Porque realmente o advogado parece muito otimista, assim, em todos os sentidos, né? Pela questão financeira, de que existem aí grupos mantidos em sigilo que têm interesse de investir no Paraná, assim como um otimismo muito grande que o Paraná vai voltar para a Série A do Campeonato Paranaense pro ano que vem. Isso é algo realmente que ainda a gente não consegue, né, ter uma perspectiva, apesar de faltar 2 rodadas, mas o trabalho do Paraná é muito grande. O Paraná tem um jogo contra o Araucária, que claro, não tem outra maneira que não seja vencer, porque se o Paraná empatar esse jogo, eu acho que a gente vai ver realmente o nível de uma equipe que foi montada de uma forma muito fraca para disputar uma segunda divisão de campeonato paranaense, que o Paraná está muito abaixo de vários adversários que estão na parte de cima da tabela. Então a disputa é muito acirrada pela 4ª vaga. E depois tem um jogo contra o Patriotas, que aí, claro, vai depender também de como o Patriotas vai estar na última rodada, se já vai estar classificado, se já vai estar tranquilo, para ir com sangue doce para encarar o Paraná, e o Paraná, quem sabe, conseguir uma vitória e uma classificação heróica aí na reta final, porque o time só tinha vencido na primeira rodada. E agora, né, contra o Iguaçu, um placar magro, mas um resultado importantíssimo para o Paraná buscar essa classificação. Mas a questão financeira do Paraná não é de hoje, né? A gente já ouviu tantas vezes muita gente falar de trazer investidor árabe, investidor não sei da onde, e nunca apareceu ninguém, né, para investir de fato no Paraná Clube. Os problemas financeiros e a crise no Paraná Clube já apareceu lá no final da década de 90, desde 1998, o Paraná vem passando por dificuldades, e nos últimos anos, para agravar ainda mais, né, toda essa situação, porque claro, a gente está falando de um clube que teve uma década de ouro na década de 90, né, foi pentacampeão paranaense, teve uma torcida muito forte apoiando o time no Campeonato Brasileiro, subiu para a Série A, né, uma subida para a primeira divisão de uma forma também muito rápida, participou de Libertadores, né, um time que teve uma importância histórica nacional, mas que nos últimos anos caiu de uma forma relâmpago, vamos dizer assim. Drasticamente, né? De divisões. E aí, claro que você afasta, né, qualquer tipo de investimento. A gente até recebeu aqui uma mensagem de um ouvinte nosso, o Ademir Ferreira, mandou pelo nosso WhatsApp, falando: quem investe em clube da Série B do estado, sem nenhuma série nacional, não será missão fácil do Paraná. Então, realmente, para a gente ver um desses 9 interessados investindo na prática no Paraná, será, acho que, o maior passo que o Paraná vai dar. Porque a partir do momento que você trouxer um investidor para realmente colocar dinheiro no clube, ajudar a fazer um planejamento, não só para reconstruir a sua estrutura, que mesmo se a gente falar aí de sede de Kennedy e tudo mais, nos últimos anos o faturamento dessa sede, que tem lá, né, as piscinas, tudo, ela teve bastante dificuldade, né? Porque a manutenção toda do clube tem um custo altíssimo. Então, claro, tem os eventos, tudo, mas não sei até que ponto tudo isso conseguiria ajudar o Paraná Clube a sanar as suas dívidas, né? Que seria um dos planos ali de fazer com que esse faturamento da sede da Kennedy pudesse entrar de uma forma que o Paraná conseguisse trazer uma garantia para o pagamento das suas dívidas trabalhistas. Então, por enquanto, é algo muito teórico, né? Claro que a gente gostaria de ver na prática isso acontecendo e o Paraná realmente se reconstruindo financeiramente,
para aí sim dar um passo, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Se o Paraná volta para a primeira divisão do estadual, ele começa a ter uma perspectiva de voltar a disputar uma competição nacional, de conseguir ter premiação em competição, porque hoje o Paraná não tem nada, né? Da segunda divisão do Paranaense, ele não recebe premiação se for campeão, se for classificado, enfim. É muito com base nesses pequenos patrocínios que o Paraná tem para conseguir disputar a divisão de acesso do Paranaense, e aí ele tendo um faturamento, tudo isso vai também se facilitando. Atrai os olhares dos investidores, né? E os investidores também, por sua vez, se conseguirem, né, de uma forma de transformar o Paraná num clube empresa, como a gente vê muitos clubes que conseguiram sucesso dessa forma, no interior do estado, inclusive, pode, quem sabe, também ajudar a fazer o Paraná a crescer no futebol, porque vai investida em contratações, né, em comissão técnica, em uma equipe realmente forte, ou pelo menos competitiva, para conseguir brigar por algo nas competições. Então, acho que o Paraná volte a ter pelo menos divisão, né? Divisão, exatamente. Porque imagine você jogar 2 meses e meio por ano, né, e ainda no sacrifício, tendo que ficar, porque basicamente você faz ali os patrocínios, é uma vaquinha para você conseguir manter o clube vivo, né? Além do faturamento com ingresso, enfim, mas o Paraná ainda foi punido e ainda não pode receber torcida, então esse é mais um agravante, né? O Paraná mal consegue fazer a manutenção da Vila Capanema para os jogos em casa. E aí falando sobre o futebol, Jana, tu falou, né, o Paraná tem um jogo importante contra o Araucária, e não é só um jogo importante por ser um jogo decisivo nessas últimas rodadas que o Paraná precisa conseguir a classificação, mas também a gente tá vendo a realidade do Araucária. O Araucária não tem nenhum ponto na tabela, não conseguiu nem empatar nenhum jogo, né, só perdeu todas as partidas até agora. Então o Paraná precisa vencer esse jogo e precisa vencer fazendo gols, né, precisa fazer o saldo de gols aí, porque isso pode ser muito importante na última rodada para o Paraná conseguir a classificação. Então o Paraná precisava golear o Araucária aí na sexta-feira para conseguir ficar um pouquinho mais tranquilo no que ele precisa na última rodada, mas mesmo assim vai ser um pouquinho difícil. O Paraná depende de outros resultados dos adversários, e o Paraná que não vai ter, então, o Romarinho, né, levou o 3º cartão amarelo e tá suspenso, não vai ter o Liliu e também não vai ter o Luiz Roberto. Já são 3 desfalques aí para a partida contra o Araucária. Desfalques importantes, né, contra o Araucária. E aí o Paraná voltou a treinar ontem. O Paraná não teve folga depois da vitória contra o Iguaçu. Agora não precisa ter folga, pode ter folga depois de terminar o Paranaense. Agora precisa trabalhar para fazer um sprint, né, final aí. Aí o Paraná não teve folga, voltou a treinar ontem. Uma preocupação, mas que não deve gerar problema para a partida contra o Araucária, que o João Gabriel ficou aí ontem e hoje tratando de dores na lombar, mas amanhã já deve estar bem, já deve treinar normalmente, né? Já deve estar à disposição para a partida de sexta-feira. Então o Paraná está aí se preparando para esse jogo, que é um jogo importante. O Paraná precisa dessa vitória. E também falando do elenco do Paraná, teve mais um jogador que deixou o Paraná Clube, né? O volante Everton deixou o Paraná. Ele publicou nas redes sociais dele dizendo que estava deixando o clube, e ele que não teve nenhuma atuação, não entrou no jogo, não entrou em nenhuma partida, então fazia parte do elenco. Mais um jogador que deixou o Paraná Clube aí, porque o Caquim, né, o Lua Caquim, foi emprestado, e aí também o Alan Ferreira, alegando problemas pessoais, também deixou o clube. Então esse é o 3º jogador aí do elenco que o Paraná Clube montou, que já não faz mais parte do clube. Esse é o planejamento, né? Você traz o jogador, ele não é nem utilizado, né? O Paraná que tem um monte de volantes, né? Se for ver, tem vários goleiros também, mas ele nem o goleiro era bom dar uma revezada, né? Podia, né? Dar ares novos. Exatamente. Mas ó, o Paraná tem aí o Guilherme Pitbull, o Romário de volantes, o Caio, o Pato, que subiu da base, né? E o Pedrinho,
que foi um reforço que chegou, ele estreou no último jogo, também é o reforço, e ainda teve o Gui Marques e o Giovani que atuaram por essa posição, né, que não são de origem, não são volantes de origem, mas que atuaram nessa posição. Então o Paraná tá cheio de volantes, aí o Everton recebeu uma proposta e resolveu deixar o clube. O Luiz o Liliu vai fazer muita falta, né? Porque é um jogador decisivo, mas é melhor ter ele contra o Patriotas, né? A gente espera que contra o Araucária não seja o Paraná que vá reabilitar o Araucária nessa reta final. Realmente é um time que se demonstrou muito frágil na competição, então o Paraná tem totais condições de vencer mesmo com muitos desfalques, né? E pro lugar do lateral, ele vai colocar outro lateral, será? Ou ele vai ter que improvisar? Então, a princípio, o Hadesh, né? Vai ser o substituto direto do Luiz Roberto, foi utilizado em alguns jogos, então a tendência, a gente tá vendo que o Fael tá fazendo várias mudanças na equipe, né? Já mudou aí a equipe 8 vezes nos últimos 2 jogos, e inclusive botou o Diogo Carlos, que é atacante, né? Como lateral. Mas a tendência é que o Hadesh entre no lugar do Luiz Roberto, né? Uma mudança normal. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar mais um pouquinho das últimas informações do Paraná. De quanto que é a dívida do Paraná mesmo, Mari? 119,4 milhões, na verdade. Gente, quase 120 milhões. E olha só, por muito menos... o Rio Branco de Paranaguá está passando também por uma situação muito delicada. O estádio do Rio Branco, a Estradinha, né? Fiz muito jogo lá, a torcida do Rio Branco é muito apaixonada, apesar do Rio Branco também, né? Ano após ano, sofrer demais aí no Campeonato Paranaense, né? Mas é um time que tem uma história gigante e o estádio da Estradinha é até simbólico, né? Porque todo adversário que vai jogar lá passa muita dificuldade, porque a torcida faz a sua parte, é uma torcida extremamente forte e que comparece, né? Enchendo sempre o estádio da Estradinha. Só que o estádio vai a leilão por descumprir um ato trabalhista. O Leão da Estradinha atrasou parcelas da dívida de 2 milhões em dívidas com ex-funcionários. Em torno aí de 41 processos judiciais, né, que o Rio Branco de Paranaguá tem e estava tentando negociar essas dívidas. E colocou o estádio como garantia do acordo. O imóvel está avaliado em 35,8 milhões de reais. O primeiro pregão está marcado agora para o mês que vem, dia 10 de julho, às 10 da manhã, com esse valor inicial de 35,8 milhões. Caso não haja arremate, o segundo leilão fica para o dia 24 de julho, também às 10 horas, com o valor abaixo do inicial, em torno aí de 17,9 milhões. Esse seria o mínimo, né, pedido para que o estádio seja vendido. O estádio já tinha sido penhorado em maio do ano passado pelo clube por atrasar o pagamento das parcelas do plano especial de pagamento que tinha sido negociado em 2021. O tribunal determinou o bloqueio de valores e ativos financeiros do Rio Branco. Muito difícil também a situação do Rio Branco de Paranaguá, né? Um time que tem uma história centenária, também passando por muitas dificuldades financeiras. E daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no nosso Bate-Pronto para trazer mais informações de Atlético. Vamos falar do Coritiba também, que tá dando o que falar aqui no nosso chat, né? Muita gente comentando sobre a situação crítica que o Coritiba vive, 16 jogos sem vencer, precisando do resultado, vai encarar o Internacional no Couto Pereira na próxima rodada, depois da parada aí, né, da data FIFA, mas os jogadores trabalhando a todo vapor para tentar fazer com que o time se recupere, né, e mostre um futebol mais convincente para sua torcida.